Amém? Queria pedir para os irmãos ficarem em pé em nome de Jesus. Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 10 ao versículo 13. 10. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregaria. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Amém? Esse texto é um texto que Deus tem falado muito no meu coração. A gente pode aprender algumas coisas importantes nesses versículos. Esse texto é um texto onde Davi estava fugindo de Saul. Ele tinha ido para uma cidade chamada Keila. Antes um pouco ele já tinha falado com Deus várias vezes a respeito se ele devia atacar, o que ele devia fazer. E Deus vai orientando Davi as coisas que Davi tem que fazer, e Davi vai fazendo o que Deus está falando, e Davi vai tendo vitória. Mas esse texto aqui me chamou a atenção, porque num estudo que eu fiz uma vez, é um texto que nos mostra algumas coisas interessantes. E quando Davi questiona a Deus a respeito se ele deve ir, se ele vai ficar lá em Keila, porque ele está dizendo assim: quando Saul souber que eu estou aqui, ele vai vir atrás de mim? E Deus responde para ele assim: vai vir. E se eu ficar aqui e o Saul vier contra mim, os cidadãos dessa cidade vão me entregar para ele? E daí o Senhor fala para ele assim: vão entregar. E a gente consegue entender nesse texto que Deus não diz para ele assim: ó, você tem que sair daí. Eles vão te entregar de qualquer jeito. Você percebe nesse texto que Deus está dizendo assim: ó, não tem nada decidido na sua vida. É um texto que eu aprendi quando a gente discutia sobre calvinismo, arminianismo, as coisas que Deus faz, se Deus faz tudo decidido na minha vida, se eu fui decidido a nascer assim, se eu fui decidido a ficar careca, se eu fui decidido a ficar barrigudo, a ter pressão 13/9, todas essas coisas, se foi decidido, Deus decidiu isso na minha vida. Mas aí eu consigo entender por esse texto que Deus está dizendo assim: ó, depende do que você vai fazer. Você tem liberdade, você pode escolher o que caminho você quer seguir. E eu percebi que Deus, nesse texto aqui, você fala da soberania de Deus e da responsabilidade do ser humano. Como ele está dizendo assim: ó, você faz sua escolha. Eu já sei o que vai acontecer, Deus está dizendo. Eu sei por onde você vai andar, eu sei qual vai ser seu destino, eu já sei de todas as coisas na sua vida. Agora depende se você sabe e se você quer saber o que eu sei a respeito da sua vida. É a mesma coisa que ele diz lá no jardim para Adão e Eva. Ele fala assim: ó, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos daquele fruto. Você não deve comer. E se você comer, você vai morrer. E Deus permite que a árvore fique lá, que o fruto fique lá. Ele permite que a serpente chegue até Eva, porque é possível acreditar que o Deus que fez todas as coisas não soubesse do que estava acontecendo, não soubesse o que ia acontecer. Então você consegue perceber que Deus, eu sempre quando eu vejo esses textos, né, eu vejo assim, que Deus tem um amor tão grande por mim e por você, que Ele não quer que a gente esteja junto com Ele enganado, que Ele não vai ter nenhum tipo de mentira no nosso relacionamento. Deus é transparente de uma maneira que Ele permite que eu faça as escolhas, muitas vezes até que vão me prejudicar, porque Ele permite que eu tenha a minha vontade. Ele não quer que eu esteja com Ele sem saber de verdade quem é o Deus que eu estou seguindo. Amém? Você percebe nesse texto? Nesse texto aqui você percebe que Deus não está dizendo para Davi: ó, você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer desse jeito, Davi. Eu já determinei que eu tenho você como rei de Israel, você é meu escolhido e você vai fazer do jeito que eu estou te mandando. Deus simplesmente diz para ele assim: ó, diante do que você está me perguntando, Davi, se você ficar aí, Saul vai vir. E se você ficar aí, Saul chegar, eles vão te entregar para ele. E acabou a história. Faz o que você achar melhor. E a história diz que Davi vai embora, Saul escuta que Davi foi embora, e Saul não desce até Keila, e acaba não acontecendo nada do que Davi estava com medo, porque Davi tomou uma posição diante de Deus,
que estava no alcance dele resolver os problemas que ele tinha na vida dele. Você entende isso, irmãos? O que Davi tinha? Davi tinha uma revelação de Deus na vida dele, ele tinha um problema para resolver, e ele precisava saber qual era a direção que Deus daria para ele naquela situação. Então você percebe que Deus não está dizendo para Davi, tem que ser assim, você vai fazer desse jeito, você não é obrigado a agir desse jeito. Então você percebe que ali fala assim, Deus está dizendo, você escolhe, eu tenho um propósito na sua vida, você é meu querido, você é uma pessoa que vão dizer que você é segundo o meu coração. Eu sei que você me ama, você é atrapalhado, mas você me ama. E eu sei que eu estou dando liberdade para você escolher o caminho que você quer seguir. E Davi, ouvindo o que Deus está dizendo, vendo o que ia acontecer, ele prefere ir embora dali, ir para outros lugares, para que fosse evitado que o plano de Deus na vida dele fosse interrompido. Mas nem sempre, irmãos, a gente tem o privilégio de ouvir Deus tão claro assim. Muitas vezes acontece como aconteceu com o próprio Davi, naquele outro culto que eu preguei, quando ele quer trazer a arca que está lá num lugar, ele quer levar para Jerusalém, e ele cria uma maneira de retirar a arca de lá, que estava errada, nós já falamos sobre isso, e um dos homens que estava lá morre, e Davi fica muito triste porque tinha acontecido isso, porque às vezes a gente não entende, porque a gente ama tanto a Deus, e as coisas que a gente faz não dão certo. Né? E você parece que fala, você pensa assim, se eu fizer o que é bom, Deus está comigo nesse negócio. E você percebe que várias passagens da Bíblia, você pode estar fazendo o que é certo, e as coisas não dão certo como a gente imaginava, porque Deus tem a sua soberania, e Deus muitas vezes não fala com a gente como ele falou com Davi. Por exemplo, naquela outra pregação eu falei como Davi passou entre o dia que Uzá morreu, ele levou a casa ele me lembrou ontem, para Obed-Edom, e a arca ficou lá, até o dia que ele tirou a arca de lá e levou para Jerusalém, eles passaram 3 meses. E a Bíblia diz que entre o dia que Uzá morreu, quando ele pôs a mão na arca, até o dia que ele tirou a arca de lá, ele estava muito triste, porque ele não sabia o que tinha acontecido. E Deus tem falado muito no meu coração a respeito de como a gente às vezes perde o foco do que Deus tem na nossa vida, porque a gente não consegue entender o que Deus está falando. A gente acha que Deus tem um manual que serviu na vida da minha esposa e vai servir na minha vida. E eu acho que se ele fez com ela, ele vai fazer comigo também. Porque nesse texto de Davi, que eu estou citando aqui da arca, as pessoas tinham posto a mão na arca, tinham colocado a arca para a carroça, tinham tirado a arca da carroça, ninguém tinha morrido. Mas na hora que estava indo para Jerusalém, Uzá põe a mão na arca e ele morre. E Davi não compreende o que está acontecendo. E eu também muitas vezes não entendo, porque você faz o melhor para Deus, o seu melhor para Deus, e as coisas não acontecem como tem que acontecer. E a gente não tem o privilégio de ouvir Deus falar como ele falou com Davi. Aqui Davi pergunta e Deus responde. Se você ler esse texto na sua casa depois, você vai ver quantas perguntas Davi fez para Deus. E muitas vezes o que vai nos dizer o que está acontecendo são as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, no caso de Davi, nesse texto que eu ministrei na outra semana, Davi começou a olhar para a circunstância do que tinha acontecido. Por que Deus tinha feito isso com ele? E Davi começa a procurar saber o que diz a palavra de Deus a respeito de como ele tem que se comportar em determinadas situações. E Davi consegue descobrir, lendo a palavra do Senhor, que Moisés tinha dito da maneira correta como a arca devia ser carregada. Então, apesar de Davi ter todo o amor no coração, apesar de Davi ter toda a boa vontade, apesar de Davi ser um cara legal, apesar de Davi ser um cara segundo o coração de Deus, ele estava agindo de maneira errada diante de Deus. Deus tinha o seu jeito de agir, a sua maneira de agir, o seu jeito de fazer as coisas. E lá Davi foi pesquisar, né? Foi lá olhar os alfarrábios lá da lei de Moisés, e descobriu que só os levitas podiam carregar aquela arca. E só os levitas podiam carregar colocando um varal dentro das argolas, e pondo o varal no ombro e levando até Jerusalém, que era o que ele tinha que fazer. E aí Davi percebe que existia, aleluia, tem um jeito certo de você fazer as coisas para um Deus que é todo poderoso. E tem um jeito certo de você fazer as coisas para um Deus todo poderoso que nunca repete o que ele faz. Ele quer fazer do jeito dele. E eu percebo que Deus faz isso do jeito dele, todas as vezes diferente, porque cada um de nós somos diferentes do outro. E Deus, ele não está incomodado com o que nós estamos fazendo, simplesmente o que nós estamos fazendo. Ele quer saber o que rege o nosso coração quando nós estamos fazendo essas coisas. Por isso que Jesus um dia disse assim, o mal não é o que entra no homem, o mal é o que sai de dentro do homem.
A grande dificuldade das pessoas em lidarem com Jesus é que Jesus, ele sempre falava do homem interior e de uma vida que ele estava trazendo para as pessoas, uma vida nova. E as pessoas queriam pegar o ensinamento de Jesus e adaptar para a vida que eles estavam vivendo. E aí as coisas ficavam fora de eixo, fora de sintonia, que Jesus estava dizendo uma coisa e as pessoas estavam entendendo outra. E você vê como Pedro, ele teve na jornada dele diferentes situações com Jesus. Você imagina um cara que é judeu, ouvindo Jesus, o cara falar assim, ó meu, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu vou no culto todo domingo, eu levo oferta na igreja, eu jejuo 3 vezes por semana, eu não falo mal de ninguém, eu sou o cara, né, senhor? Aí escuta o outro lado falando assim, Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para o Senhor, porque eu sou um miserável, eu sou pecador. Aí Pedro está escutando a conversa de Jesus e está falando assim, está na cara que esse aqui está perdido, está na cara que aquele outro ali está abençoado. Aí ele escuta Jesus dizer assim, e esse aqui, o pecador, desceu justificado daquele lugar. A cabeça de Pedro dá um nó, fala, como é que é, Senhor? Como é que pode o Senhor olhar para esse tipo de coisa? Então, muitas vezes, irmãos, a gente não consegue se encontrar no que Jesus está falando, porque a gente quer adaptar o que Deus está dizendo com o nosso entendimento, sem colocar diante dos nossos olhos um óculos que nos fale realmente o que o Senhor está falando, que nos faça olhar para aquilo que o Senhor está dizendo. Você entende? Esse é o grande problema. Esse é o problema que pessoas vêm na presença do Senhor, vêm na casa do Senhor, têm experiências de um culto, de uma palavra, ele se arrepia, mas a vida dele não muda. Porque a nossa vida, e presta atenção no que eu vou dizer, a nossa vida com o Senhor não é feita de emoções. A nossa vida com o Senhor, ela é definida pelas nossas decisões. Você entende isso? E as nossas decisões, elas são definidas por aquilo que nós pensamos. E os nossos pensamentos são definidos por aquilo que eu aprendo. Então, se eu aprendo errado, eu penso errado, eu decido errado, eu ando errado, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu preciso conhecer o meu Senhor. Por isso que eu preciso saber o que Jesus fala a respeito das coisas. Por isso que eu preciso saber me posicionar quando todas as coisas estão me dizendo ao contrário. Eu preciso entender o que o Senhor está dizendo em relação ao meu chamado. Eu falei para você agora há pouco, por exemplo, para Davi foi fácil. Ele fala, Deus responde, ele fala, Deus responde. Aí você pega, por exemplo, um menino ouve e tem um sonho que Deus fala para ele que as estrelas vão se prostrar diante dele, o sol e a lua vão se prostrar diante dele, os feixes de trigo vão se postrar diante dele. Ele tem um sonho que Deus colocou no coração dele e ele começa a imaginar as coisas que Deus tem preparado para ele. E ele começa a andar, a viver a sua vida, e a Bíblia fala que com 17 anos ele é preso e vendido para os seus irmãos como escravo, ele vai para a cadeia, ele vai longe da sua família, ele não vai ficar durante muitos anos sem ver seu pai, sua mãe, seus irmãos, e ele está preso num lugar agora, numa situação como escravo, ele é vendido como escravo, como um general, ele está na casa do general, a mulher do general começa a ter interesse nele, e começa a querer se deitar com ele, e ele está perdido lá longe, Deus se esqueceu dele, e eu pensaria que Deus tinha feito algo na vida dele, que ele tinha errado, e Deus estava punindo ele. E quando a mulher se oferece para ele, era uma porta aberta para uma situação tranquila, ele ia se deitar com a mulher do general, ele ia ter direito a fazer coisas que ele queria, ele teria uma vida boa dentro da casa, estava tudo tranquilo para ele. Mas a Bíblia diz que mesmo nessa situação, onde ele estava sendo assediado, ele estava passando, vendido como escravo, a Bíblia fala que Deus era com ele. Então eu começo a perceber assim, que Deus tem os seus planos, e muitas vezes Deus não fala, Deus deixa que a gente continue vivendo, e é como se ele estivesse olhando assim, ó, continua, ainda não é tempo de eu te falar, aleluia, eu já te falei lá atrás, eu te dei uma palavra na sua vida lá atrás, continua vivendo aquilo que eu te falei, continua acreditando no que eu te disse, não anda, não muda, nem para a direita nem para a esquerda, continua confiando na minha palavra, continua sabendo que eu sou um Deus Todo-Poderoso, eu não quero que você duvide nada, eu não quero que você faça nada que vá contra aquilo que eu estou dizendo, não procure dar um jeitinho na sua vida, não procure atalho na sua vida, não procure outras saídas para a sua vida, simplesmente continue firme naquilo que eu falei para você. E não é fácil, irmão, não é fácil.
Hoje você lembra essa história, mas a Bíblia fala que entre o dia que ele foi vendido e o dia que ele tomou posse como segundo do reino, se passaram 13 anos. Não são 13 meses, não são 13 dias, são 13 anos. Foi esse tempo que José ficou entre ser vendido escravo e Deus ter libertado ele. E situações aconteceram. E Deus não fala. Então, às vezes, você está vivendo uma situação que você está com dificuldade, saúde está chegando, e você pergunta e Deus te responde. De primeira. E você resolve o seu problema. Tem outras situações que passam 3 meses e você está passando um apuro danado e você consegue encontrar na palavra a resposta para aquilo que você queria. E você age de acordo com o que a palavra está dizendo e as coisas são resolvidas. Glória a Deus. Mas ali está dizendo que passaram 13 anos. E a situação do menino, quando parecia que ia melhorar, aí a mulher tenta ter algo com ele, a Bíblia diz que ele, respeitando a Deus, eu não posso pecar contra o meu Senhor e contra o meu patrão aqui, eu não posso pecar contra Deus, contra o meu Senhor, eu não posso fazer isso. E ele foge da mulher, e a mulher mente a respeito dele, você conhece, e ele vai para a cadeia. Quando tudo estava melhorando, as coisas pioram. Você já passou por isso? Você já ficou nervoso com isso? Por que eu estou fazendo tudo certo? Por que eu troquei de emprego? Para não ficar fazendo coisa errada no meu emprego. E ao invés de eu conseguir melhorar, eu piorei. Eu tomei uma posição na minha vida, para que o nome de Deus fosse glorificado na minha vida. E parece que o diabo se levantou. Parece que as coisas estão ficando difíceis para mim. Eu não consigo mais controlar a situação, eu não consigo mais pagar minhas contas, eu não consigo mais viver em paz, eu não consigo mais ter sossego no que eu estou fazendo. E eu estou aqui buscando santificação com o Senhor. Sozinho, numa situação que eu não criei, não fui eu que criei essa situação. Você entende isso, irmão? São histórias verdadeiras. Eu não estou contando para você história que eu inventei, são histórias que estão na Bíblia. Tem minha história, tem a sua história, tem a história de quem está lá fora. E o mundo está acontecendo assim. E as pessoas sofrem porque não têm entendimento de que Deus ainda está no trono, Deus ainda está no controle, Deus ainda tem uma palavra na sua vida. As coisas não mudaram, louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? Aí a palavra diz que o rapazinho saiu da casa de Potifar, quando as coisas estavam ficando boas, foi para a cadeia. E a Bíblia diz que na cadeia ele começou, e a Bíblia, o cara está na cadeia, a Bíblia fala assim, e Deus era com ele. Faz questão de dizer assim, e Deus era com ele. Deus está preocupado onde é que você está? Deus está preocupado com o que você está vivendo? Aí você fala assim, mas Deus não se preocupa? Deus se preocupa. Deus se preocupa se você está dentro do propósito dele. Porque na mente de Deus vai chegar a fartura, vai chegar a seca, o faraó vai sonhar, e eu vou precisar de alguém que esteja na posição certa, no momento certo, na hora certa. José, você fica na cadeia por mim? Você fica nessa posição por mim? Você tem coragem de viver o Evangelho ficando nessa situação porque você me ama? É o que Deus está dizendo para ele. Porque lá na frente, em Gênesis 50, você vai entender o que eu estou falando para você. Quando você olhar e você tiver uma ideia do geral que aconteceu, o porquê que você viveu isso, você vai entender que em todos os momentos eu te guardei, eu te protegi, eu te deixar na cadeia, foi para te guardar, não foi para você se perder. É porque eu te amava, não é porque eu não ligava para você. Você entende, irmão? Como que Deus pensa as coisas de Deus? Eu te coloquei nessa situação para te preservar. Eu fechei as portas ao seu redor para te preservar, para te guardar. Eu fechei a porta daquele namoro, eu fechei a porta daquele emprego, eu fechei a porta daquela situação, eu fechei a porta daquela escola, eu fui fechando. Quando o diabo abria uma porta para você, eu ia lá e fechava, José.
para que você continuasse firme no lugar aonde eu ia te encontrar, porque o meu propósito na sua vida era esse. Você entende, irmão? É difícil. Para nós aqui não, mas para ele lá é difícil. Como é que o cara entende? No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio de uma enfermidade, no meio de um câncer, no meio de não ter o que comer, no meio de uma porta de emprego fechada, como é que o cara entende que Deus está tomando conta dele? Se ele não souber quem é o Deus que ele serve, ele se desespera, ele sai da igreja, ele fica bravo com o Senhor, ele faz uma loucura, porque ele não sabe quem é o Deus, ele não sabe o que Deus está fazendo. Você entende? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter respostas, você pode buscar as respostas, você pode não ter resposta nenhuma, e Deus continua o mesmo, no mesmo lugar, Ele não muda. Mas eu te garanto, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A Bíblia diz que a palavra dele não muda, e nele não há mudança nem sombra de variação, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Senhor. E muitas vezes a gente falar é fácil, mas quem está passando o problema tem que se agarrar, tem que entender. É um processo, irmão. Guarde isso na sua mente. É um processo. Eu estava falando de Pedro. Um dia Pedro, depois de passar uma noite tribulosa, passar uma noite de dificuldade, passar uma noite sem conseguir nada do que ele entender. Imagina um pescador passar a noite inteira pescando e não pescar nada. Aí chega de manhã, a palavra de Deus diz que Pedro está lá limpando a rede, Jesus pede o barco para falar. E eu sempre guardo na minha mente, eu sempre monto a cena, né? Eu gosto muito de montar a cena. Pedro ajoelhado, limpando a rede, Jesus no barco e Pedro só escutando o que Jesus está falando. O que eu acho, para mim, Pedro só deixou, só pegou o barco e foi jogar a rede lá, como Jesus falou, porque ele escutou antes o que Jesus estava falando. Então Pedro falou assim, tem coisa aí, né? Tem coisa aí, esse homem aí não é normal não. É que nem o Nicodemos. Ninguém faz as coisas que o Senhor faz se o Senhor não se dando um pouco o Senhor. Então quando Jesus fala para ele assim, Pedro, vai lá e joga a rede lá no alto mar. E Pedro vai e joga a rede, você conhece, o barco quase vira, João vai lá com outro barco, traz na praia, aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, ele vem até Jesus, a Bíblia diz que Pedro se ajoelha diante de Jesus, pede para Jesus, se retira de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A ideia de Pedro não chega perto de mim não, Senhor. Porque para os judeus, se uma pessoa santa tocar no pecador, o santo está contaminado. Por isso que Pedro ficava admirado quando Jesus tocava no leproso, né? E Jesus estava dizendo assim, você não me contamina, eu purifico você, né? Então Jesus fala para Pedro assim, Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Eu farei de você pescador de homens. Aí você acompanha o Evangelho. Você está lá 3 anos e meio depois, lá na crucificação. O que Pedro está fazendo na noite anterior da crucificação? Pescador de homem, negando Jesus. Como eu já fiz, eu creio que você já fez, como nós vamos fazer ainda nos nossos pecados. E a Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. Aí você vai ler lá em João, no capítulo final de João, e Jesus encontra Pedro na praia, repete a pesca maravilhosa com Pedro, manda Pedro, que Pedro não tinha pescado nada, e Jesus ainda fala assim, é tremendo Jesus, né? E aí, filho, pescaram alguma coisa? Ele já sabe que não pescaram nada, ele já sabe que estão lá batendo rede e não pegaram nada. Não! Joga a rede aí do outro lado do mar. Ele joga. Quando começa a pescar, ele fala, pô, é o Senhor. Também depois de tudo isso, se não soubesse que era Jesus, não, é o Senhor. Eles pulam na água, Pedro pula na água e vai até lá falar com o Senhor. Aí tem a famosa cena de Jesus perguntando para Pedro, tu me amas, Pedro? Me amas, Pedro? Tem certeza que você me ama, Pedro? Aí Pedro fica triste pela 3ª vez, Jesus perguntar, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas.
E aí a gente estuda, quando a gente estuda teologia, fala, aí começa o ministério de Pedro. Jesus chama Pedro para o ministério, apacenta minhas ovelhas. E fala assim, realizou. Mas você vai ver que na história de Pedro, a história não acabou. Eu estava estudando a palavra e eu vi, por exemplo, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro vai na casa de Cornélio. Deus manda um anjo falar com Cornélio, o Espírito Santo fala com Pedro, e Pedro está lá pronto para comer, tardezinha. Fala que desce um lençol diante dele e aparecem os animais diante dele. E Pedro, Deus abençoa, fala para ele, Pedro, mata e come. E Pedro fala assim, de jeito nenhum. Né? E eu entendo que Pedro fala assim, não vou comer, Senhor, nunca comi nada impuro. Acho que Pedro pensou assim, quer ver o testemunho que eu vou dar? Não, Senhor, eu não posso comer isso aí. Eu não vou falar com essa pessoa. Eu não vou fazer isso que o Senhor está mandando. Eu não vou colocar a mão nisso. Eu não vou me mexer dessa maneira. Eu não vou falar com tal pessoa. Eu não vou fazer isso que o Senhor está falando. Você sabe que isso é errado. Eu sei que isso é errado. Aí o Senhor fala para Pedro assim, mas Pedro, a história mudou. Eu tenho algo mais profundo para você, Pedro. Aleluia. Eu tenho algo para te ensinar, Pedro. Que você não teve essa experiência ainda, Pedro. Você não está pronto ainda. A ideia de Deus ali, o Senhor, pelo Espírito, era ensinar para Pedro algo sobre uma situação que ia acontecer na vida dele. O Senhor estava preparando Pedro para a experiência ruim que ele ia ter quando ele se encontrasse com pessoas que não eram judias como ele. Quando ele se encontrasse com os ímpios e o ímpio quisesse saber do Senhor, como é que eu vou me comportar nessa situação? Como é que eu vou fazer com esse problema que está chegando diante de mim? E o Senhor já sabendo que Pedro ia passar por isso, prepara algo espiritual para falar com Pedro. Pode ser essa noite na sua vida algo espiritual, irmão. Que Deus está te preparando para amanhã. Você está numa situação difícil. E o Senhor dizer para você assim, ó, cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai dizer. Cuidado antes de julgar. Não, você não julgar para não ser julgado. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Eu queria muito, Senhor, que essa pessoa que está me julgando tivesse passado pelo que eu estou passando. Porque ela já teria tirado a trave do olho dela. Estaria me ajudando a tirar o cisto do meu. E não estaria me julgando pela situação que eu estou vivendo. Quando você vai falar de alguém, você não sabe o que ele está vivendo. Você não sabe o que vai no coração da pessoa. Você não sabe como que ela chegou ali. Você não entende o que Deus está fazendo. E com Pedro aqui é a mesma coisa. O Senhor ia tirar a trave que estava no olho de Pedro, porque Deus precisava que Pedro fosse usado naquele lugar. Então às vezes Deus pode estar te falando hoje, cuidado com o que você pensa, meu. Cuidado com o que você fala. Não fale antes de você ter certeza do que está acontecendo. Deixa o tempo passar para você reconhecer o total da situação, o total das coisas que estão acontecendo. Não vá pela primeira impressão, não vá pela circunstância, o que Deus sabe a respeito disso? Pergunta para Deus. Porque a ideia com Pedro ali é que Pedro ia ficar numa situação difícil. Ele ia rejeitar aquela situação e o Senhor precisava que Pedro não rejeitasse. Pregar para Cornélio. Cornélio era um cara que eu até falei dele aqui ontem. Olha o que o anjo falou para ele. As suas orações e as suas esmolas estão diante de Deus. Pedro ia se encontrar com Cornélio. E Deus amava Cornélio. Deus mandou um anjo falar com Cornélio. E Deus não podia deixar que Pedro estragasse tudo. E Deus não quis usar o anjo. Você lembra que o anjo falou com Cornélio? Vai chamar Pedro, que está na rua tal, na casa de tal, que tem algo para te falar. Eu até brinquei aqui todo dia. Por que o anjo não falou direto? Por que o anjo não falou, vou te falar, senta aí, vou te falar, Cornélio, a respeito da salvação. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, tal. O anjo não falou. Você vai chamar o Pedro, e o Pedro vai te falar. Por que Deus faz assim? Porque Deus não quer Ele resolver essas coisas. Você entende? Ele confia em você. Ele confia que você vai dar lugar para Ele te ensinar. Que Deus é esse que tem essa coragem, irmão? De mandar falar com um homem que Ele ama, que nem Cornélio, um traste que nem eu. E quando Ele me mostra uma coisa muito espiritual, eu falo, não vou.
Deus fala assim: não faça isso, Pedro, você não sabe o que eu estou falando. Que Deus é esse que tem essa coragem? Porque Ele ama Cornélio. E Ele precisa de Pedro. Mas Pedro precisa ser tratado naquilo que está no coração dele. Amém? Ele precisa ser tratado, que está no meu coração. Porque as minhas convicções erradas podem impedir o trabalhar de Deus. Aí Deus me coloca numa situação para tratar aquilo no meu coração. E eu estou orando hoje para Deus me livrar dessa situação. Deus me livra dessa cadeia que eu estou aqui faz tanto tempo. Aí Deus sabe o que Deus responde? Ainda bem que eu não vou responder a sua oração que você está pedindo. Ainda bem que eu vou dizer não para a sua resposta, para a sua pergunta. Ainda bem que eu vou dizer não para o pedido que você está me fazendo. Ainda bem que eu não vou tirar você dessa cadeia hoje. Porque o que eu tenho para você é daqui a um tempo. Eu estou te guardando nessa situação. Ou eu estou te ensinando nessa situação. Eu estou te preparando nessa situação. Eu estou te transformando nessa situação. É assim que Deus trabalha, irmão. A gente pensa que a gente vem para a igreja e Deus é um gênio da lâmpada. A gente pensa primeiro que Deus é um gênio da lâmpada, que é só eu pedir, e que em nome de Jesus é a chave, é a senha para abrir a porta. Tudo que eu fizer em nome de Jesus vai acontecer. A gente costuma fazer essas coisas. Posso ler outro texto com vocês rapidinho? Mateus 11. Diz assim, ó: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você já ouviu essa passagem muitas vezes. O que chama a atenção aqui? Aqui, se você não conhece a história, eu vou bem rapidinho. Esse texto aqui, Jesus está falando, começa esse capítulo, quando João Batista manda os discípulos dele falar com Jesus, perguntando se ele é o Messias mesmo, né? Que João Batista está em dúvida. Depois Jesus vai falar a respeito de quem é João Batista. Jesus vai falar a respeito das cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Se tivesse sido feito diante de Sodoma e Gomorra, os sinais que foram feitos diante de vocês, elas teriam se arrependido. Jesus está falando sobre olhar e entender, olhar e compreender, olhar e tomar uma decisão pelo que você está olhando. Ele entra nesse texto dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, no 25, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então ele está dizendo assim, ó, depois de tudo que ele fala assim: mas eu estou feliz, sabe, Senhor? Porque o Senhor não deixou os sábios e os instruídos entenderem. E se ocultaste aqui é a mesma situação de um véu no rosto. Os olhos deles estão fechados. Eles não entendem o que está acontecendo. A grande encrenca de Jesus com os fariseus, com as pessoas daquele tempo, que eram os homens que tinham autoridade para ensinar, os pastores que tinham autoridade para ensinar, é que eles distorciam a palavra do reino de Deus. A palavra não era mentira, mas a explicação estava errada. Eles distorciam o que Deus estava falando. Jesus veio dizendo assim: o importante é o porquê você faz, não é o que você faz. O importante não é onde sua mão toca, o importante é o que está no seu coração, o que você pensa, por que você faz isso. Então Jesus ele ficava muito bravo com as pessoas que ensinavam as pessoas daquele tempo errado. Ele falava assim: é melhor você pegar, se um dia você fizer tropeçar um dos meus pequeninos, está aqui, pequeninos do Senhor, se fizer tropeçar um desses meus pequeninos, é melhor você pegar uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho é um negócio desse tamanho assim, amarra ela no pescoço e se joga no meio do mar.
É melhor você não ver o resultado do que você fez com os meus pequeninos. É melhor você não fazer isso. Porque Jesus ficava muito irritado com pessoas que enganavam, que se aproveitavam da situação para levar vantagem em cima dos outros, para ter autoridade. Porque através da religião você tem autoridade para as pessoas. Você incute medo, você incute pavor, você incute respeito que você não merece, mas você consegue ter das pessoas, porque você é assim com Deus. Você é o homem de Deus, não toca no ungido do Senhor. E você consegue pegar as pessoas e trazer elas na sua mão. Você consegue fazer o que quer com elas, porque eles amam o Senhor e confiam no que você está falando e tem medo do que pode acontecer. E Jesus falou assim: obrigado, Senhor, o Senhor não deixou essas pessoas entenderem isso, porque eles são sábios e instruídos. Eles querem compreender as coisas do teu reino aqui nesse mundo, mas o Senhor cerrou os olhos deles, sossegou eles, mas o Senhor revelou aos pequeninos. E quem são esses pequeninos que ele está falando? Jesus compara os pequeninos, em alguns textos, com criança. Ele fala assim: ó, se você não for como uma criança, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Então a ideia que Jesus está dizendo ali, ó, se você não for simples, se você não for humilde, se você não for sincero, se você não confiar, se você não amar o Senhor, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Ele está dizendo isso aqui. Está dizendo assim, ó, as pessoas que se aproximam do Senhor, dizendo eu já sei, estão perdidos. As pessoas que se aproximam do Senhor, dizendo ele vai fazer assim, estão perdidos. Porque ele está dizendo assim, ó, antes de você achar o que Deus vai fazer na sua vida, você tem que confiar nele, para que quando ele te mostrar o que ele quer fazer, você não vai acreditar por onde ele pode te levar. Você entende isso? Ele pode te levar para uma prisão que representa um tempo na sua vida, onde você não vai para lugar nenhum, mas Deus está te guardando, e você não consegue compreender, porque a sua inteligência não te deixa aceitar o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, as pessoas que você ama. E você se levanta contra Deus, você se revolta, porque você conhece muito a palavra de Deus, você conhece muitas coisas que Deus faz, você sabe muito bem como Deus se comporta. Deus fala, você não sabe nada. Eu quero fazer algo na sua vida, não, Senhor. Desse jeito não. Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Não diga que você não vai lá onde eu estou te mandando ir. Não diga isso, Pedro. Não diga porque aquela pessoa não merece e você não vai falar com ela. Não é por ela, Pedro, é por mim. É por mim que você... Deus, ele age conversando com a gente, nos ensinando. Se Deus quisesse simplesmente matar a fome do Egito, ele criaria pão no meio do deserto. Ele não deixaria nem a fome chegar. Então, quando as coisas estiverem acontecendo na sua vida, na minha vida, primeiro eu vou olhar para o meu Deus, para o meu Pai, e vou tentar entender o que ele está fazendo, sem nunca duvidar do caráter dele, sem nunca duvidar, porque se eu duvidar do caráter dele, eu vou perder a oportunidade de encontrar o caminho que Deus está abrindo para mim, para eu poder entrar por ali e encontrar o propósito de Deus na minha vida. Talvez tenha um Cornélio na sua vida hoje que dependa de uma atitude sua, de mudar algo que está na sua mente, está entranhado no seu coração, e o Senhor quer transformar dentro de você isso, dizendo, não é assim, desse jeito, e você tem que se comportar nessa situação. É assim que Deus trabalha, irmão. Você quer que Deus tenha uma fórmula para fazer as coisas? Eu sou um, Marcelo é outro, a irmã Liliana é outra, a Sara é outra, cada um é um. Cada um com o seu universo. Aí José vai dizer assim, hoje eu entendo que a minha vida, aquele tempo na cadeia, estava cercada de outras vidas que estavam se movendo. Você entende isso? Existiam vidas que estavam se movendo enquanto eu estava ali. Existiam situações que estavam acontecendo enquanto eu estava ali. E Deus estava me guardando no meio dessas situações todas, para que eu não me perdesse, para que eu não saísse do caminho.
Então aquela provação que eu estava passando era o Senhor cuidando de mim, era o Senhor me guardando. Quando o Senhor me desafia a me levantar e falar algo para alguém, que aquela pessoa que o Senhor se interessou de falar com ela, e eu não quero ir porque eu acho que é errado, sem perguntar para o Senhor o que Ele acha disso, eu estou brigando com Deus, eu estou lutando contra Deus. O Senhor fala assim, irmão, guarda no seu coração, seja criança, seja humilde, para dizer assim, eu não entendo, Senhor, eu não compreendo, por que as coisas estão acontecendo assim na minha vida? Que parece que o Senhor tirou o chão debaixo do meu pé. Por que as portas estão se fechando? Eu não consigo compreender. Por que isso está acontecendo, Senhor? Porque para ele dá certo, para mim não dá. Você imagina José na cadeia? Aí o cara ainda fala para o copeiro do rei, não esquece de mim quando você chegar diante do rei. O rei vai falar, porque o cara, José era substância, ele sabia que ia dar certo o que ele falou, né? Ele é profeta. Você vai sair daqui, você vai chegar lá, você fala com o rei, lá com o faraó, que eu sou um homem que sabe das coisas. Se não quiser falar nada, para mim intercede por mim, porque pô, eu te ajudei. E a Bíblia fala que ficaram 2 anos, desse dia até o dia que o faraó deu um sonho, guardando você, irmão, guardando a sua vida, guardando o seu ministério, guardando a palavra de Deus em você. E a Bíblia diz que José estava onde ele deveria estar, no Kairos de Deus. Quando Deus falou, é hoje, eis-me aqui, Senhor. Isso faz toda a diferença, irmão. Quem foi tratado do Senhor faz toda a diferença. Saber que vai chegar o dia, o Senhor vai falar, sai dessa posição, vem para cá. E lá na frente, você vai entender por que você passou por isso. Agora você fala para mim, será que José ficou feliz de ter passado todo aquele tempo, quando ele viu que ele foi a bênção na família dele? Você acha que ele ficou feliz? Você quer ser bênção, irmão? Ouve o Senhor. Seja simples. Seja simples. Estude bastante, aprenda bastante. Entregue tudo isso ao Senhor. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele falar com você. Aprenda com o Senhor. O Senhor falou assim, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele estava falando dos fariseus, outros pastores de hoje, que colocam nas costas das ovelhas um peso que elas não podem carregar. E eles daqui de cima, vindo de Jesus, não fazem nada para aliviar. Eles têm os seus planos, os seus desejos, as suas vontades. Estão vivendo assim. Jesus falou para eles assim, o jugo aqui representava a maneira de ensinar as verdades. Jesus falou assim, sai dessa situação. Vem até mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está chamando para uma nova vida, de pequenino. Irmão, mas se eu for assim que nem criança, as pessoas vão se aproveitar de mim, irmão. Se eu for assim, eu vou sofrer muito com as situações, irmão. Se eu ficar ouvindo o que você está falando aí, irmão, de eu ir falar com uma pessoa que nem... Muita gente aqui já tem na cabeça até quem é. Amém? Eu já sei que Deus está falando com alguém aqui dentro. E quando eu falei isso, a pessoa sabe até quem é e o que ela tem que ir lá fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Mas a pessoa vai me humilhar, Senhor. Essa pessoa não merece, Senhor. Quer saber o que é um pequenino? Irmão, quais as características de um pequenino de Deus? Está aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que deles é o reino dos céus. Lembra que o Senhor falou? Se você não for como uma criança, você de maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. Esse aqui é o portfólio, é a descrição de um pequenino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Vai lá. Bem-aventurados os que choram. Pô, você vai falar lá com o cara, com a moça, você vai passar vergonha, você vai ficar triste, você vai ficar chateado. Você vai viver uma situação, olha Deus falando, você vai estar vivendo uma situação que você está chorando, porque você está passando por aquilo. Bem-aventurados que choram.
Quando é que ele vai ser consolado? Ele vai ser consolado quando ele entender por que ele passou por aquilo. Não é sem sentido, não, escuta o que eu estou te falando, não é sem sentido. Não é. Para Deus tudo tem sentido, tudo. Uma pedra que cai, o cabelo que não tem mais, tudo tem sentido na cabeça de Deus. Então você está chorando hoje, Ele vai te dizer por quê, você vai ser consolado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu vou lá falar, o pessoal vai dizer de mim, vai me humilhar, vai fazer. Fique em paz, meu. Fique em paz. Essa peleja não é sua. Essa luta não é sua. Obedeça. Sabe o que Jesus falou assim, ó? Sabe como eu sei como uma pessoa me ama? Quando ela me obedece. Obedecer não é entender. Obedecer é obedecer. Obedecer é fazer o que ele está dizendo. Pedro, vai lá e fala para Cornélio. Não, mas eu não entendi. Você não tem que entender. Vai lá e faz. Vai lá e faça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pode ir, não vou falar mais não, só por isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, até aí tá bom, filhos de Deus. Então você quer saber como é um pequenino? Está lá, Mateus capítulo 5. O início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Isso não é para qualquer um, viu, irmão? Isso não é para qualquer um. É para quem quer. Paulo fala assim, ó. O Senhor é que faz vocês quererem, desejarem e executarem a santificação de vocês. É o Senhor que vai fazer isso. Não vai te pedir nada que não esteja na sua condição de você fazer. Pode confiar. Aprenda a palavra. Conheça o Senhor. Seja pequenino. Não ligue para as circunstâncias. Não olhe porque a resposta não chegou. Porque Deus pode estar te guardando hoje de um problema maior. Deus pode estar te guardando hoje para o dia que Ele vai fazer Faraó sonhar e vai tirar você da prisão para você ter algo que você nunca imaginou na sua vida. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Então, como Paulo fala, os sofrimentos de agora não são nada com a glória do porvir. Não são nada. Então passe pela sua luta confiando no Senhor. Não faça nada que amanhã você possa se envergonhar do que você falou, do que você pensou, do que você disse, do que você agiu quando estava passando por dificuldade. Amém? Deus possa falar mais no seu coração.